Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério do Taboão, e hoje nós vamos ministrar uma palavra sem esboço, sem discipulado, mas na inspiração do Senhor Jesus, com a misericórdia do Espírito Santo, que nós estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor. Amém? Nós não precisamos daquilo que nós queremos ouvir, nós precisamos daquilo que o Senhor quer nos falar, nos comunicar através da sua palavra, através da sua graça, em nome de Jesus. Abra comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7 em diante. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, podermos estar na Tua presença. Mais um dia poder, Senhor, manifestar o Teu Evangelho através das nossas vidas. Poder, Senhor, nesta manhã nos reunir, Senhor, nesta casa de oração para decretar e determinar, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Determinar aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai, diante da Tua presença. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, vem neste lugar. Espírito Santo, usa a boca do pregador, usa a boca do mensageiro para produzir a palavra que dê o resultado, que ela vai e dê o resultado pela qual foi mandada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sabemos, Pai amado, que hoje a internet tem um alcance muito grande, Pai querido, e que é onde chegar, Pai amado, esta mensagem, onde chegar a ministração desta palavra, Senhor, que o Senhor possa manifestar, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, alcançar a cada um, Senhor, que ouvir esta palavra, a cada um, Senhor, aonde chegar o som desta voz, Senhor, que a ministração do Teu Evangelho seja, Senhor, Pai amado, notória em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo, Senhor, toda obra maligna, toda oposição, Pai amado, e que esta palavra seja uma verdade, seja uma bênção para as nossas vidas e para todos aqueles que estiverem nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Não importa a época, não importa o dia, não importa o ano, aonde esta mensagem chegar, que possa chegar também a Tua bênção e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10: Humilhai-vos perante do Senhor, e Ele vos exaltará, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor por causa desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá a chave da vitória, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a irmã Cláudia com a paz do Senhor. Amém? Ela apareceu ali, chegou num arrebatada aqui, como Felipe chegou, né? De repente apareceu em Samaria, de repente eu olhei, abri o olho na oração e eu vi a irmã na minha frente, eu falei, é um anjo do Senhor. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E isso muito nos alegra, amém, irmãos? Estarmos na presença do Senhor. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra muito importante para a nossa conduta cristã, porque todo mundo quer ter uma vida de vitória, não é, irmãos? Nós falamos muito sobre a vitória do povo de Deus, de poder vencer o mundo, né? Até o discipulado nível 1, nós temos a primeira mensagem, que é a fé que vence o mundo, né?
E isso, né, motiva o novo convertido, e em ouvir uma palavra começa a falar assim, nossa, eu quero ter essa fé, né, que eu vou vencer o mundo. Então a Bíblia fala que nós andamos, né, que andamos de vitória em vitória, né, que Deus ele é todo poderoso e que Ele nos dá vitória em todas as coisas. Isso é muito bom, isso é uma verdade bíblica, é uma promessa que nós precisamos verdadeiramente ter no nosso coração. Mas, irmãos, para ter uma vida de vitória é necessário uma postura do crente, irmãos. Nós precisamos desenvolver uma postura necessária para ter uma vida de vitória. Amém? Então o tema dessa mensagem hoje é postura necessária para uma vida de vitória. Glória a Deus. Vitória em todos os aspectos da vida. Vitória não só no sentido material, vitória não só no sentido profissional, vitória não só no sentido espiritual, vitória não só no sentido ministerial, vitória não só no sentido emocional, mas ter a vitória como sendo verdadeiramente completos em Deus e poder viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Viver a vida com o coração agradecido, independente das circunstâncias. Se as circunstâncias elas são ruins, se as circunstâncias são boas, se eu estou debaixo da bênção, se eu estou na luta, se eu estou no deserto, se eu estou nos pastos verdejantes, irmãos. É ter uma vida de vitória, independente das circunstâncias. É ter uma vida de um cristianismo legítimo, é ter uma vida de um cristianismo real, irmão. Como a gente fala da palavra Zoe, né? A palavra Zoe significa vida, mas vida no sentido de uma vida real e genuína. É uma vida que Deus preparou para nós, o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos a esse Deus, nós amamos a esse Jesus, nós queremos viver essa vida de vitória. Porque nem sempre a gente consegue as vitórias da vida, irmãos. Muitas vezes nós andamos de derrota em derrota, não é de vitória em vitória. Muitas vezes nós andamos de incredulidade em incredulidade, não é de fé em fé. Muitas vezes nós andamos como se estivéssemos desconectados daquilo que o Senhor fala, que é na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção. Mas por que a bênção não chega para mim? Por que as coisas sempre acontecem de maneira ruim na minha vida? Por que a dor sempre vem? Por que as dificuldades sempre vêm? Porque talvez esteja faltando, irmãos, uma postura necessária. Amém? Glória a Deus. Então aqui em Tiago nós temos uma chave, irmãos, de um cristianismo de vitória. Aqui no versículo 7, nós começamos a leitura já falando sobre a sujeição. Aqui o apóstolo Tiago ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele já começa dizendo nesse texto que é necessário você dar um primeiro passo nessa postura necessária, um passo de sujeição ao Senhor Jesus. Ah, pastor, mas como que eu me sujeito a Deus? Como que eu me sujeito ao Senhor? Primeiramente através da sua palavra. Amém, irmãos? Nós temos a palavra, nós temos já a revelação escrita, nós temos já como saber qual é a vontade de Deus, porque nós temos as escrituras em nossas mãos. Isso para nós é um privilégio. Então, se você não tem o hábito da leitura bíblica, como que você pode querer saber, se sujeitar a Deus, se você nem sabe qual é a vontade de Deus? Você precisa primeiro conhecer a vontade de Deus através da palavra, entender qual é a vontade de Deus para um cristianismo legítimo, para um cristianismo de uma postura necessária para ter uma vida de vitória. Então, através da palavra, é claro, irmãos, que depois, através de você ter uma vida espiritual, uma vida de que agrada ao Senhor, uma vida de que você consegue ouvir a voz do Senhor, porque às vezes, irmãos, se você não tem essa sujeição a Deus, a sintonia fica distorcida, irmãos. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, só que a gente não consegue ouvir isso claramente. Muitas vezes Deus fica em silêncio, irmãos. É duro quando o silêncio de Deus chega em nossas vidas. E às vezes ele chega e não é porque estamos em pecado, não é porque estamos andando fora dos caminhos do Senhor, é porque às vezes nós não estamos nos sujeitando em determinadas coisas. Nós não estamos sujeitando ao princípio mais importante, que é o princípio da fé.
Porque às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus já está sendo ouvida através da palavra. E a gente precisa o quê? Ter fé na palavra, ter fé e crer e se sujeitar a essa palavra para poder ouvir a voz espiritual de Deus, a voz do Espírito Santo, amém? E Deus ainda continua falando, né? Ainda que pareça, né, estranho para muitas pessoas, né? Ainda que pareça longe de uma realidade, você fala assim, puxa, Deus fala com o homem, irmãos? E Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Às vezes Ele fala da maneira mais simples possível. Quando nós temos lá o episódio de Elias, quando Elias ele caminha os 40 dias e 40 noites com a força daquela comida que o anjo deu para ele, aquele pão e aquela água, ele chega na caverna. E ali ele chega no ribeiro de Querite, né? E ali ele ouve a voz de Deus, mas ele não ouve a voz de Deus talvez da maneira que ele esperava, porque ali nós vemos no texto falando sobre um grande terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Depois veio um grande vento de tal maneira que fendia as rochas. Imagina um vento que quebra a rocha. O vento era tão terrível que Deus também não estava ali naquele vento. E diz que veio ali de repente um fogo do céu, mas Deus também não estava naquele fogo. E aí veio uma brisa suave, e Deus estava ali naquela brisa suave, naquela voz calma, naquela voz doce. E é assim muitas vezes que nós esperamos ouvir a voz de Deus pelo fogo, pelo terremoto, mas Deus quer falar conosco na quietude da alma, amém? Às vezes a alma inquieta não deixa você ouvir a voz de Deus. Então, sujeitar-se a Deus é ouvir a voz da palavra escrita, a palavra pregada, a palavra inspirada por Deus, amém? Glória a Jesus. Então, se sujeitar a Deus, depois nós temos que resistir ao diabo. Isso, irmãos, é uma coisa que nós precisamos compreender que é natural do cristão. Quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o diabo se tornou o nosso inimigo, o nosso adversário. Antes nós éramos inimigos de Deus, a palavra de Deus diz. Nós éramos inimigos de Deus, mas hoje nós somos amigos de Deus. Mas declaramos que o nosso inimigo agora é Satanás, é o diabo. E o diabo, ele está presente na vida do crente. Ele está presente como? Querendo oferecer oposição a uma vida de um cristianismo legítimo. O diabo ele não está preocupado com quem está no mundo, irmãos. O diabo não está preocupado com quem está lá no pecado. O diabo ele vai investir as energias dele. E quando eu falo diabo, você tem que compreender isso no plural. Não é o diabo, é os demônios, é os diabos, os adversários, que são muitos, que estão ao redor do crente, esperando uma oportunidade para tragar, irmão. E essa oposição, ela vem sobre a vida do crente, ela vem sobre a vida daquele que está se sujeitando a Deus. Não é sobre a vida do rebelde, não é sobre a vida do pecador, é sobre a vida daquele que sujeita a Deus. Então, quando você se sujeita a Deus, irmãos, a oposição maligna, ela vai chegar. E isso não é ruim, irmãos. Isso não é ruim, por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós precisamos aprender a resistir ao diabo. Resistir ao diabo é suportar o fogo das provações. Resistir ao diabo é suportar os ataques de Satanás contra, às vezes até mesmo na nossa saúde, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Às vezes Satanás ele cria um cerco, às vezes na nossa vida financeira, e parece que as coisas não fluem, parece que não sobra. Mas pastor, eu dou o dízimo, eu sou ofertante. Mas irmão, às vezes Deus vai permitir que o diabo venha contra a tua vida para que você aprenda a resistir. Para que nós aprendamos que o diabo, ele está aí, mas ele já é um derrotado. E se nós resistirmos, o que ele diz? Ele fugirá de nós. Aleluia. Ele fugirá de nós. Então é como se fosse o escudo da fé. Nós estamos falando aqui da fé, de você se sujeitar à palavra de Deus pela fé, não tão somente em ouvir as revelações espirituais, mas se sujeitar pela fé naquilo que a palavra já diz, e o escudo é o escudo da fé, irmãos. Resistir ao diabo é você continuar crendo independente das circunstâncias. É continuar crendo independente das dificuldades da vida, irmãos.
Independente das dores do mundo, é você empunhar o escudo da fé e falar: Satanás, você pode vir comigo, contra mim por um caminho, mas a palavra do Senhor diz que por 7 caminhos você fugirá da nossa presença. Então, resistir ao diabo, a palavra é essa mesmo, é resistir, irmão. Às vezes a gente quer, não, pastor, porque eu vou expulsar o diabo. Amém, você pode exercer realmente, Jesus te deu essa autoridade. Você tem que expulsar mesmo o diabo da tua vida, mas vai ter hora que você vai expulsar e não vai sair. E aí cabe a você o quê? Resistir. Resistir ao diabo. Mas para ter forças para resistir ao diabo, precisa se sujeitar a Deus. Amém? Glória a Deus. E aí ele começa a falar de uma postura, primeiro uma postura de sujeição, né? Sujeitar a Deus. Depois uma postura de resistência. O crente, o guerreiro, o crente que tem uma vida de vitória, ele precisa ser resistente. Ele precisa ter as marcas da guerra, ele tem que ter as cicatrizes da guerra. Cicatriz é cicatriz, irmão. Cicatriz não dói mais. O calo da guerra, né? O calo, quando principalmente os músicos tocam violão, né? Quando você começa a tocar o violão, os seus dedos até sangram, né? Sai bolha, estoura a bolha, dói, né? Arde. Mas depois o dedo do camarada fica tão calejado que ele já nem sente mais. Ele faz o Fá tranquilamente, amém? A Bianca antes, ela implorava para não tocar uma música que tivesse Fá. Porque ela não conseguia lá fazer a pestana e poder fazer a nota e suar a nota, né? Porque tinha que apertar os dedos ali, doía os dedos dela. Mas hoje, se ela faz Fá, faz Fá sustenido, faz Si, ela vai tocando e vai só glorificando a Deus e nem sente mais. Essa é o mecanismo da resistência, é o que Deus quer que a gente sejamos, irmãos. Porque se nós somos discípulos, nós faremos discípulos. Para fazer discípulos, irmãos, você precisa ter a experiência da resistência. Porque se um crente que não consegue suportar as aflições sobre a sua própria vida, como ele vai ser esteio para os seus discípulos? Como ele vai poder falar assim: não, irmão, resista que é possível, se ele mesmo não consegue, né, resistir? Então a resistência é uma das posturas que nós crentes precisamos ter para ter uma vida de vitória. E agora, qual que é a próxima postura? É uma postura de atividade, é uma postura de ação, porque ele diz: chegai-vos a Deus. É necessário dar um passo, é necessário não ter uma fé passiva. Amém? Estamos revendo aqui, relembrando o discipulado nível 1, glória a Deus, né? Porque eu ministrei a quarta-feira passada, então está tudo bem fresquinho na memória e está sendo uma grande bênção. Nós precisamos se achegar a Deus, dar o primeiro passo, dar um passo além, dar um passo em direção a Deus. Como que nós fazemos isso, pastor? Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas, irmãos. Primeiramente, o plano de Deus é um plano de santidade. Eu não posso simplesmente achar que eu vou caminhar com Deus vivendo ainda na prática do pecado. Não, eu preciso me libertar do meu pecado e dar um passo de santidade a Deus. Achegai-vos, pois, a Deus. Aquele que as pessoas dizem, né? Vinde como estás, né? Tem uns jargão evangélico, irmãos, que eu vou te falar, viu? Né? As pessoas falam, né? Está escrito, vinde como estás. Irmãos, não está escrito, eu não encontro esse versículo. Se você encontrar, você me mostra, porque eu ainda não encontrei nenhuma palavra dizendo que Jesus dizendo que a gente tem que ir como estás. Não, irmão, a palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas, irmãos, a multidão seguia Jesus, irmãos, mas só alguns realmente reconheciam Ele como Deus. Então, irmãos, não é vinde como estás, não. É vinde e arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não era esse o alicerce que João Batista lançou para a chegada do Messias? Arrependei-vos, raça de víboras, hipócritas. Vocês acham que os seus pecados não serão julgados? Vocês precisam se arrepender, produzir frutos de arrependimento. Olha o que João Batista falava, irmãos. Achegar-se a Deus é você se achegar a uma vida de santidade. Amém, irmãos? Achegar-vos a Deus não é chegar na igreja. Chegar na igreja é fácil. É fácil chegar na igreja, irmãos.
E ainda mais hoje nós temos uma oferta de igreja muito abundante, né? Nós temos muita igreja, temos igreja em cada esquina. E isso para nós é cômodo. Hoje nós temos a igreja pela internet, né? Nós temos a igreja online, né? Que os irmãos eles transmitem o culto ao vivo pelo Facebook, pelo WhatsApp não, pelo YouTube, né? Transmite o culto ao vivo, irmão. Aí o povo fica preguiçoso, irmão. Eu não quero, para que eu vou para a igreja? Eu assisto o culto pela internet. E hoje todos têm Smart TV, não é assim, irmão? Então vamos lá na sala, reunir a família, fazer uma oração e ligar no culto da igreja, no YouTube, no canal do Facebook, amém? Então nós precisamos resgatar o achegai-vos, pois, a Deus. Achegai, pois, a Deus não é só chegar na igreja, irmão, não é só chegar na religião. Se chegar na religião é muito fácil, irmão. Tem muito crente que se achegou na religião para aliviar a consciência, irmão. Aí vai lá dar o dízimo, dá o oferta, não. Uma vez eu ministrando um irmão lá na Ágape, e o irmão ficava assim cheio de orgulho, porque ele tinha dado uma oferta de 20 mil reais na igreja para construir lá o templo. E aí ele falou uma vez, e ele falou 2 vezes, ele falou 3 vezes, na terceira vez que ele falou assim: irmão, você não tem que se arrepender de ter dado esse dinheiro, não, irmão? Não, pastor, mas por quê? Falei, porque você já falou 3 vezes, isso aí está causando orgulho no teu coração, irmão. Você não precisa falar que você deu 20 mil, por que se você deu, se você não deu, a obra é de Deus, irmão. Ele é mesmo, eu não pensei. E ele passando por dificuldade financeira, e cheio de orgulho porque tinha dado 20 mil, né? Então, são coisas que acontecem. Às vezes a pessoa se achega, né, a Deus querendo para aliviar a sua consciência e carregar um orgulho para o resto da sua vida de achar que porque contribuiu com a obra de Deus, então Deus contribuirá com a obra dele, amém? Mas não é assim que funciona. A palavra do Senhor está dizendo, é uma postura de ação, é uma postura de santidade, é uma postura de conversão. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Existe uma consequência. A santidade nos traz a consequência da presença de Deus. Deus não habita com o pecado, irmão. Aí muitas vezes a gente não sente a presença de Deus na igreja, né? A gente não sente a presença de Deus no louvor, a gente não sente a presença de Deus nos cultos. Por quê? Porque eu ainda não me acheguei a Ele em santidade, né? Eu costumo dizer que a graça produz salvação, amém, irmãos? Nós somos salvos pela graça. Não somos salvos porque merecemos, mas a santidade, a santificação produz comunhão, amém? Nós servimos um Deus santo, nós servimos um Deus que não tolera o pecado é algo que não subsiste na presença de Deus. Lembra da questão do fogo estranho de Nadab e Abiú, os filhos de Arão? Eles ofereceram um fogo estranho e a palavra do Senhor diz que veio a glória de Deus e matou os dois. Ah, mas pastor, você está falando do Antigo Testamento. Não, mas lá também no Novo Testamento temos Ananias e Safira. Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, chegou diante do apóstolo Pedro e mentiu a Deus, quis mentir a Deus, quis enganar ao Senhor, e também caíram ali mortinho da silva, caíram durinho, tanto ele quanto ela, porque estavam mentindo a Deus. E Pedro fala, mas por que deixaste Satanás entrar no seu coração? Porque não foi a homem que mentiste, mas mentistes a Deus. E nós acabamos vivendo uma vida de mentira com Deus por conta do pecado, irmãos. A chegar a Deus em santidade, a consequência é Ele se achegar a nós em comunhão. Então aí nós sentimos a presença de Deus, a palavra fala conosco, aí nós começamos a glorificar Deus, nós começamos a ter um coração adorador, aí nós sentimos a presença, aí nós ouvimos a voz de Deus, aí nós começamos a operar nos dons, aí nós começamos a jejuar, começamos a buscar ao Senhor, e as coisas começam a acontecer. Aí passamos a ter uma vida de vitória, com uma postura de santidade, amém? E aí ele fala aqui de uma questão de estabilidade, uma postura de rocha, de estabilidade. Ele fala assim, voz de duplo ânimo. O que é duplo ânimo, irmãos? Duplo ânimo, essa palavra também traz uma ideia de alma dupla, traz uma ideia de inconsistência, né? Traz uma ideia de instabilidade. Sabe a pessoa bipolar, né? Uma pessoa bipolar é uma pessoa que uma hora ela tá feliz, tá muito feliz, tá dando risada, e aí de repente
fica triste, começa a chorar, sabe, uma pessoa instável, parece que ela tem dupla alma, ela tem uma alma que uma hora está feliz e uma alma que outra hora está em depressão, tá em queda, né? Então isso é que a Bíblia fala aqui de duplo ânimo. O Senhor, Ele quer nos propor, irmãos, uma postura de estabilidade emocional e espiritual. A postura para viver uma vida de vitória é não ter duplo ânimo. O que isso significa? Significa que nós estamos perseverantes naquilo que nós fazemos. Nós perseveramos. Nós estamos firmes na rocha. Não estamos alicerçados em uma casa. Nós estamos construindo a nossa casa na areia, irmãos. Não sei se vocês lembram o prédio que foi construído com areia da praia, lá no Rio de Janeiro. Faz um tempo já. O prédio caiu, irmãos. Lá no Rio de Janeiro o prédio caiu porque foi construído com areia da praia. Depois constataram e os engenheiros lá, o dono foi até preso porque pessoas morreram. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, faz muito tempo. Não sei, eu lembrei agora por causa da areia da praia. Nós não estamos construindo a nossa casa na areia da praia, porque a Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa na areia da praia não tem o alicerce necessário. E aí quando sobe os rios, quando vem o vento, quando vem a prova, quando vem a luta, sabe o que acontece, irmãos? Aquela casa cai. E grande é a sua ruína, diz a palavra do Senhor. Isso é ser voz de duplo ânimo, de ânimo dobre. É quando você está instável na fé. Nós precisamos ter a nossa casa na rocha. Nós temos que ter a nossa casa construída. É que nem a palmeira, né? A palmeira, acho que foi o Daniel que falou que a palmeira, ela enverga com o vento, né? Ela enverga, ela vai assim, parece que vai quebrar, mas ela resiste o vento e depois ela volta de novo, né? Ela não quebra, ela tem uma força porque ela tem raiz, a sua raiz é profunda. Amém, irmãos? E não é qualquer vento que vai derrubar. É assim que tem que ser a nossa vida emocional com Deus, a nossa vida espiritual com Deus, a nossa vida de santidade com Deus. Tem que ser sempre, irmão. Por isso que eu repito, eu não canso de falar isso, irmãos, que o pecado é um acidente na vida do crente. Amém, irmãos? O pecado é um acidente. Puxa, errei, Senhor, e agora? Está acabado para mim? Não, irmão, para você tem jeito. Se arrepende, busca o Senhor, que Ele tem graça na sua vida. A cruz de Cristo já está aí para isso. O pecado está perdoado em Cristo, irmão. Sacode a poeira e vamos para frente. Mas não dá para viver na prática do pecado. É um acidente. Amém, irmãos? Ânimo dobre, purificai o coração. Purificai o coração. Isso fala dos nossos sentimentos. Às vezes a gente fica imaginando as coisas, supondo. Irmãos, a suposição é uma ferramenta maligna para a vida do crente. Porque o pastor não me deu a paz do Senhor. Passou do meu lado. Você não sabe, o pastor passou do meu lado e não me deu a paz do Senhor. Nem olhou para minha cara. Essa pregação o pastor está falando para mim. Ele está dando indireta para mim, né? Irmãos, purificar o coração é abrir o coração, ter um coração limpo para receber a palavra, para receber, sabe, a paz de Deus, a alegria de Deus, ainda que seja uma exortação, ainda que seja, sabe, porque, irmãos, a palavra ela está aí para isso mesmo. Por isso que eu falei, nós não precisamos ouvir aquilo que nós queremos, nós precisamos ouvir, abrir o nosso coração, limpar o nosso coração para receber. É a palavra de Deus, é a palavra que está dizendo: purificai os vossos corações, pecadores, limpai as vossas mãos, pecadores. Olha o que Tiago está dizendo, irmãos. Não é o Tiago aqui, nosso Tiago, é o Tiago apóstolo. Ele escreve aqui que nós precisamos limpar as nossas mãos. Limpar as mãos é ter uma vida, sabe, sabe, limpa. De deixar o pecado de lado. O pecado é o que suja as nossas vestes, irmãos. E como que a gente vai querer servir a Deus? Como que a gente vai querer se sujeitar a Deus? Como que a gente vai querer resistir ao diabo? Como que a gente vai querer ter uma vida de vitória, irmãos? As mãos limpas, o coração impuro é algo primordial, é uma condição, é uma postura necessária. Você vê que não é automático, não é Deus que está... Tudo que eu estou falando aqui, que Deus está falando através da sua palavra, não tem a ver com Deus, irmãos. Não tem a ver com a unção, com o poder de Deus, tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa postura. Se eu me achegar a Deus em santidade, Ele vai se achegar a mim em comunhão.
E aí ele continua no versículo 9, olha como é aqui Tiago, ele está apertando aqui o caldo, né? Amém, irmãos? Olha o que ele fala no versículo 9, ele diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Senti as vossas misérias. Olha o que Tiago está falando, ele está nos mostrando que nós precisamos ter uma postura de arrependimento, de sentir as nossas misérias, de sentir o peso do pecado, da tristeza do nosso coração, irmãos. Porque quando o pecado não faz mais isso conosco, então a gente já está num caminho perigoso, num caminho de endurecimento do coração. Sabe, nós precisamos chorar na presença do Senhor, sim, irmãos. Não é só chorar quando a gente sente a presença do Senhor. É chorar quando nós reconhecemos as nossas misérias. É sentir que somos miseráveis. Lembra do que significa a palavra misericórdia? Quem lembra aqui? Vamos ver se vocês estão bons do discipulado. O que, então eu falo, o que significa misericórdia? Misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria com cádio. Oh, glória! Aí sim, hein? Do coração voltado ao miserável. Ó, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que ele fez a lição de casa, o irmão tá... Glória a Deus, é o orgulho, discípulo bom é assim, irmão. Orgulho, né? Traz orgulho pro... Aleluia. Eu falo bastante de misericórdia. É um conceito muito interessante, porque quando fala de miséria, irmãos, nós precisamos entender que somos miseráveis, irmãos. Sabe, às vezes eu fico vendo alguns crentes que ficam colocando Deus na parede, sabe, que fica colocando, Deus, eu não aceito, irmão, começa a reconhecer as suas misérias, porque tem muitas. Começa a reconhecer que você é um miserável, que você precisa da misericórdia do coração de Deus, que é um coração voltado ao miserável. Reconhecer a miséria é estar em arrependimento. Reconhecer a miséria é sentir, sabe, a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento, que traz a salvação, a tristeza segundo Deus. Irmãos, eu preciso me constranger, eu preciso ficar irritado comigo mesmo por ainda cometer pecado. Sentir as vossas misérias, lamentai e chorai. E aí aqui ele não se aguenta, Tiago, né? Porque além de falar isso, essas palavras já duras, né, de miséria, de lamentação, aí ele fala: convertei-vos o vosso riso em pranto. Vocês não têm motivo para rir. Olha o que Tiago está falando. Você não tem motivo para rir, você tem que chorar, você tem que olhar para si mesmo e ver que você é um pecador miserável, que precisa da graça do Senhor Jesus, que precisa de ter a santificação na sua vida. Estamos falando para a internet, amém, irmãos? Não sabemos quantas pessoas estão ouvindo isso hoje, irmão. Mas se você encontrou esse áudio na internet, se você está aí vendo no YouTube, se sentiu atraído por esse tema e Deus te colocou a ouvir essa mensagem, irmão, você precisa entender que não adianta viver uma vida de faz de conta com Deus. Aleluia! Para ter uma vida de vitória, você precisa ter uma postura necessária, uma postura adequada, de arrependimento, de busca ao Senhor. E aí ele conclui aqui no versículo 10, dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, Deus Ele tem exaltação para a sua vida e para a minha. Deus Ele tem uma consequência. Deus Ele tem a paga, irmãos. Ele tem o salário. Ele não vai deixar nós. Vai valer a pena. Vale a pena, irmãos, ter uma vida de santidade. Vale a pena ter uma vida de sujeição a Deus. Porque no final, irmãos, nós vamos ser recompensados segundo as nossas obras. Nós vamos ser recompensados segundo tudo aquilo que nós construirmos nesta terra, irmãos. Humilhai-vos perante a presença do Senhor, é reconhecer as nossas misérias, é se achegar a Deus em santificação, é estar na presença do Senhor, é abrir mão do pecado, é romper a aliança com o pecado, é romper a aliança com o diabo, irmãos, é se revoltar consigo mesmo.
E aí Deus vai nos exaltar, irmão. Deus vai nos exaltar. Se Ele disse que até um copo com água fria será recompensado, que nós dermos a uns dos seus pequeninos, quem dirá, irmãos, se nós vivermos uma vida de cristianismo legítimo, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de graça, uma vida de bênção, é o que nós precisamos para o Senhor Jesus, amém? E entregar isso para o Senhor. Então, irmãos, existe uma postura necessária para uma vida de vitória, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.